Muito bem, alunos do 8º ano, e aqui nós vamos responder as temidas questões sobre energia, né? E eu estava dando uma olhada aqui, a maioria das questões elas trabalham mais com o conceito de circuito elétrico, né? Um conceito assim mais específico, não é fácil responder essas questões assim de primeira, né? Mas vamos lá, estou junto com vocês. Meu WhatsApp e os grupos estão abertos para todos. E nós vamos já começando a responder a primeira questão. Qualquer dúvida, vocês me mandam no grupo ou no privado mesmo. Pode ser nos horários fora do horário da aula, né? Mas fiquem à vontade. Vamos lá. Na questão 1, eu estou com o livro aqui na mesa também para acompanhar melhor e fazer aqui o desenho. Os desenhos eu vou fazendo aqui junto com vocês aqui no OneNote, aqui na tela, né? Vamos lá. Na questão 1, ele diz o seguinte: nas figuras a seguir, o voltímetro está indicando um valor positivo, negativo ou nulo. E é isso. Questão 1. Ele pergunta se o voltímetro A, o B e o C está indicando um valor positivo, negativo ou nulo. A gente sabe que o voltímetro ele é um medidor que ele pode medir o quê? A corrente elétrica, né? Corrente elétrica é o que? A intensidade que a gente vê na circulação, na passagem de elétrons, né? Passando no fio metálico. A voltagem, que é a diferença de potencial, eu coloquei bem aqui, ó. Por exemplo, aqui está aqui o voltímetro que eu desenhei. Aqui estão várias partículas positivas e aqui várias partículas negativas. Juntando um conglomerado dessas partículas, você cria um polo negativo que acumula forças, né? As cargas, elas juntas acumulam e formam um polo negativo. Aqui também todos estão positivos e todos juntos acumulam um polo positivo, juntando todas essas cargas, né? Por exemplo, se eu colocar um elétronzinho bem aqui existe dois campos e eles vão agir sobre essa partícula e de modo que o polo positivo vai atrair essa partícula negativa. E o negativo com o negativo se repele. Então esse campo aqui vai repelir, vai empurrar a partícula negativa para perto do positivo. Ou seja, o voltímetro ele verifica isso. Se tiver aqui uma corrente, aqui no livro tem, aqui ó, ele colocou dentro de uma bateria. Nessa bateria há a diferença de potencial, ou seja, tem um polo positivo e tem um polo negativo. E o voltímetro percebe essa diferença dessa voltagem, né? A diferença dessa diferença de potencial, a diferença da diferença. Ele percebe essa diferença de potencial e verifica a voltagem desse aparelho. Daí a gente verifica que no ar, o voltímetro ele não está ligado a nada. Não tem nada, não tem um aparelho elétrico ali, não tem um cabo, não tem um fio de cobre metálico. Então, na letra a indicação que ele tem aqui na telinha, aqui, ó, quando ele liga no aparelho, ele possui a indicação. Eu estava vendo uns vídeos bem aqui, ó. Olha, ó. Esse rapaz aqui fez um vídeo e ele conectou nesse aparelho. E deu essa indicação aqui, ó, 12.10, né? Aqui ele tá vendo a voltagem. Tá vendo a voltagem? Deu 12.10 volts.
E aqui deu nulo, não pegou em nada, não está medindo nada. Na letra B, ele colocou numa bateria de 9 volts, com os sinais dos polos indicados. E aqui tem uma coisa muito específica que muito aluno não sabe. A gente dificilmente aprende na escola como trabalhar com voltímetro, né? E aqui eu desenhei um voltímetro justamente para explicar essa parte. A gente no voltímetro usa 2 cabinhos. E esses cabos se chama de ponta de prova, né? Igual ele colocou aqui, ó. É a ponta de prova. O vermelho é a ponta de prova principal. Eu bem que ponta por. É a ponta de prova principal, que comumente se chama. Pode ter no voltímetro outros nomes, mas eu vou botar bem aqui só o PPP, ponta de prova principal. Né? Eu estou usando um termo assim menos técnico, um nome mais comum para vocês entenderem, né? Então, a gente pode encontrar profissionais utilizando outro nome. E o ponto de prova preto é o ponto de prova comum. Ele sempre fica lá naquele adaptadorzinho comum. É um modo didático de eu estar explicando para vocês de modo mais simples, ou seja, quando eu quero medir o aparelho, o principal é o vermelho. Se eu coloco o certo, comum, né? O comumente usado é que o vermelho fique no polo positivo, comumente usado. Muitas vezes a pessoa não sabe qual é o polo positivo, ela vai e coloca lá. Se o vermelho for colocado no polo positivo, no aparelho, na parte positiva, vai aparecer no indicador como positivo. Se eu colocar ele no polo negativo, ele vai apenas mostrar como negativo. Vamos imaginar bem aqui o seguinte. Coloquei bem aqui no fio. Aqui ele está no polo positivo, polo negativo. Que está no aparelho, bem que essa parte é o polo negativo. E liguei aqui também. Que está no aparelho que está no polo positivo. Aqui na indicação do voltímetro, vai aparecer aqui positivo. Vamos colocar aqui 10 volts. Né? Apareceu mais 10 volts. E se eu trocasse aqui, em vez de ser negativo aqui, que fosse positivo, e aqui embaixo fosse negativo, continuaria indicando que é 10 volts, que a diferença de potencial, a voltagem desse aparelho é a mesma, só que eu troquei só os polos. Então o voltímetro vai indicar aqui como menos 10 volts. É somente isso, a voltagem é a mesma, é o mesmo aparelho, ele vai medir a voltagem do aparelho. Ele vai medir a voltagem do aparelho. E aqui na questão, ele botou uma vez a ponta de prova vermelha no positivo e uma vez na ponta de prova no negativo. E essa bateria, ela tem 9 volts. E o que é que a gente vê? Que vai indicar 9 volts nos dois casos. Mas aqui nessa letra B, a ponta de prova vermelha está no positivo, então vai aparecer aqui mais 9 volts, vai ser positivo. Na letra C, menos 9 volts, né? Vai ser negativo. Então, primeira questão mais do que explicada. E se faltou alguma dúvida, a gente continua respondendo essa questão, porque eu tenho certeza que as outras questões vão ajudar você a entender melhor esse assunto, né?
São questões bem específicas, bem complexas, mas dá para a gente entender melhor. Entender bem ao responder nas questões. Vamos lá, segunda questão. Considerando que as pilhas abaixo sejam de 1,5 volts, segunda questão. Qual deve ser o valor indicado pelo voltímetro em cada caso? Vamos lá. Cada pilha dessa tem 1,5 volts, né? E a gente vê aqui lá na letra A que ele está marcado corretinho. Um ponto de prova num polo e outro ponto de prova no outro. Se o ponto de prova vermelha estiver no positivo, vai indicar positivo. Então, aqui na segunda questão, letra A, sabendo que a pilha tem 1,5 volts e o ponto de prova vermelho está no positivo, vai indicar mais 1,5 positivo. Entendeu? Aqui, ao contrário, o ponto de prova vermelho está no negativo. Vai indicar o quê? Negativo. 1,5 negativo, ou menos 1,5 volts, né? Menos 1,5 volts. E na letra C, ele tem dois pontos de prova, ó, veja aqui na setinha, num mesmo polo, os dois estão negativos. Se tem dois pontos de prova no negativo, não vai ter diferença de potencial, ou seja, vão estar no mesmo nível. Para eu ter uma circulação, né, uma transferência de elétrons, eu tenho que ter uma diferença, esses elétrons tem que ter um campo que os atraia ou que os atraia e um lhe repele, ou seja, os elétrons eles precisam ter essa diferença aqui entre o positivo e o negativo, né? Tem que ter essa diferença, porque senão não há corrente elétrica. Tem, por exemplo, aqui, ó, aqui é um fio metálico de cobre. Aqui tem um positivo e um negativo. Aqui a circulação de elétrons, os elétrons eles vão até o sentido positivo. E aqui na letra D também, os dois pontos de prova estão no positivo. Não há diferença de potencial, então não há corrente elétrica. Aqui na letra E, juntou duas pilhas em série. Professor, eu não entendo o que acontece quando junta duas pilhas em série. Vamos lá. Primeiro a gente tem que olhar se os cabos estão certinho. Cada ponto de prova está num polo diferente. Aqui, ó, o preto, ponto de prova comum, está no negativo. O ponto de prova vermelho está no positivo. E as pilhas eles estão em lado oposto, ó, que é o positivo, negativo, está certinho. As pilhas estão em lado oposto, né? E ocorre uma diferença de potencial entre aqui, uma diferença de potencial entre aqui, então a corrente, ela, ó, há o fluxo contínuo de corrente, ó. Viu? Um fluxo contínuo de corrente acontecendo lá. Viu? E o voltímetro consegue medir a diferença de potencial, mas vamos lá. Eu fiz aqui uma lâmpadazinha aqui. E eu coloco aqui uma pilha. Coloquei uma pilha bem aqui. Essa pilha vou usar igual da questão. Ela tem 1,5 volts. Eita, tem 1,5. Esse aqui é um colorido. Deixa esse colorido aqui mesmo. Fica mais bonito, né? Mais elegante. Essa pilha tem 1,5 volts. E quando o circuito é fechado, a lâmpada brilha. Liga o circuito, a lâmpada acende. E se eu quiser colocar uma outra pilha junto, né? Uma outra pilha junto. Vamos lá. Acoplei é bem que a gente vem controle remoto, né? Um brinquedo. Coloquei outra pilha bem aqui. Igual.
também de 1,5 volts. Essa tem 1,5 e essa tem 1,5 volts. O que é que vai acontecer? Essa voltagem, essa diferença de potencial, né? Ela vai se acumular, vai somar 1,5 mais 1,5. Se eu somar 1,5 mais 1,5, vai dar 3. Ou seja, se eu colocar, quanto mais pilhas eu coloco, mais soma qual a quantidade da voltagem, aqui ó, 3 volts, né? Somei as duas pilhas, cada uma de 1,5 forma 3 volts, né? Vamos lá. Segunda questão aqui, ó. Se eu somei duas pilhas de 3 volts, de 1,5 formou 3 volts, se o ponto de prova vermelho está no positivo, então formou mais 3 volts. Aqui o ponto de prova vermelho está no negativo, formou menos 3 volts. Professor, ainda não entendi, não estou entendendo nada, não estou entendendo. Tá muito confusa essa aula. E vamos, mas eu consigo, vamos lá, vamos lá. Você consegue entender os conceitos de energia porque você vê funcionando, mas está muito abstrato para você entender a questão dessa corrente dos polos positivos e negativos. Vamos mostrar. Aqui a gente vê um átomo. Toda a matéria ela é composta de átomos, né? Um celular, um grampeador, uma luz, nós somos feitos de átomos. Esse átomo ele possui um núcleo de prótons que são positivos. E ao redor desses prótons possui os elétrons. Isso aqui vocês já estão a par. Já estudam em ciências, nós já estudamos isso. E alguns materiais, o núcleo positivo e os elétrons negativos não estão tão próximos, não estão tão juntos e grudados. Por exemplo, fica uma atração muito fraca. Por exemplo, nos metais. Ele está aqui, ó. Tá aqui os prótons, os polos, os íons positivos. E aqui acordam os elétrons livres. Os elétrons ele conseguem circular nesses metais, por exemplo, no ferro, no cobre. Os elétrons ficam circulando. Por isso que a gente usa como fios metálicos, né? Fios de a nossa aparelhagem de condução de corrente elétrica na nossa casa são metais, né? As nossas instalações. E isso aqui eu não quero falar muito agora porque vai confundir a cabeça de vocês, mas eu quero que entendam, porque a gente vai ver, principalmente no ensino médio, a diferença de a direção da corrente convencional e real, né? Para quem for um aluno mais atento a essas coisas, que já sabe desse conteúdo, vai entender a diferença entre corrente real e convencional. Mas eu quero que vocês compreendam simplesmente que ocorre um movimento aqui ordenado, os elétrons eles vão no sentido, né? A gente sabe que eles são atraídos pelo polo positivo, são repelidos pelo negativo, eles seguem, eles circulam a bateria, ela traz uma diferença de potencial, ou seja, ocorre a diferença do campo. E aqui ele dá uma explicaçãozinha bem aqui nessa questão, mas eu vou ler para vocês, mas é algo muito específico, né? Que é uma questão de fase, né, que a gente vê nas nossas casas. Ó, na bateria, o polo positivo tem muitos prótons. Aqui, ó. Na bateria, o polo positivo tem muitos prótons. E o polo negativo tem muitos elétrons. E dessa forma, a corrente elétrica está sempre em uma direção. Porém, dentro de casa não é assim. O negativo, na verdade, é neutro.
tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, e o positivo atua por fases. Em um segundo tem muitos prótons, em outro segundo tem muitos elétrons, fazendo os elétrons nos fios serem atraídos no primeiro momento e repelidos no segundo. O seguinte é que na distribuição, a gente vê, ó, peguei bem aqui, ó, na rede de distribuição das nossas casas, a gente tem mais de uma fase. Por exemplo, tem um positivo, tem um neutro e tem um que a gente chama de negativo. Aqui ele está explicando que não é bem assim negativo, mas você vê a diferença de potencial, né? Aqui o poste, isso aqui, ó, os cabos de energia, então fase 1, fase 3, fase 2, fase 3 e um neutro. Pode ser que no seu bairro, na sua cidade, seja diferente isso aqui, né? Tem que entender o quê? Que existe uma diferença de potencial aqui nesses postes, né? Na distribuição de energia. Como a gente entende, é o negativo, tem um positivo. E ele está falando, ele deu uma especificidade aqui sobre a questão do neutro, sobre o seu não negativo, o positivo. Isso aqui não quero que vocês aprendam isso aqui agora, isso aqui é muito complexo. Mas é só uma curiosidade para vocês entenderem que na rede de distribuição que nós recebemos na nossa casa, já existe essa diferença, já como se for como um negativo e o positivo, ele dá o neutro. E a gente ainda temos, por exemplo, na tomada de 3 pinos, tem a questão de segurança, né? O fio terra. E, dadas essas devidas explicações, vamos continuar com a correção. Eu acho que agora ficou bem mais simples e agora vamos só atropelar aqui as questões. Letra G. Pessoal, vou atentar bem aqui, ó. 2 pontos de prova estão no mesmo polo, 2 negativos. A pilha, ela está invertida aqui, ó. Tá positivo com positivo. Totalmente errado. Da mesma forma o H, ó. Negativo com negativo, ponto de prova no positivo, outro ponto de prova no positivo. Ou seja, não vai ter diferença de potencial aí. Se os dois estão no negativo, estão no mesmo nível. E se as pilhas estão invertidas, não há a corrente, não há a circulação, né, na corrente elétrica ordenada. Então, o G e o H são neutros, né? Zero. Não tem nem voltagem, é zero. Terceira questão. Limpe um pedaço de arame com palha de aço até ficar brilhante. Use esse pedaço de arame, uma lâmpada e uma pilha, ambas de 1,5 volts, para montar os 6 experimentos esquematizados abaixo. Observe em cada caso se a lâmpada acende ou não. Registre o resultado em seu caderno e tente explicá-los. Por razão de segurança, para realizar qualquer experimento de eletricidade, você deve ter autorização e a supervisão de seu professor, mesmo que aparente ser algo inofensivo. Ele está pedindo aqui, ó, limpe um pedaço de arame com palha de aço até ficar brilhante. Esse pedaço de arame, uma lâmpada e uma pilha, ambas de 1,5. Para montar os 6 experimentos esquematizados, observe em cada caso se a lâmpada acende ou não. Registre o resultado em seu caderno e explicá-los. Ele vai fazer o seguinte, ele vai eletrizar um arame. Pega um pedaço de arame com palha de aço até ficar brilhante. Ele vai eletrizar um arame, deixa eu pegar bem aqui. Como a gente está numa aula online aqui, não tem como a gente fazer na sala de aula. Aqui eu tinha que fazer na sala de aula explicando para vocês como fazer. Mas sem perder muito tempo, vamos lá. Ele pegou um arame, né? E pegou uma palha de aço. Vou fazer minha palha de aço e ficou esfregando. Esfregou. Ocorreu uma propriedade estática aqui que, por alguma razão, acumularam cargas aqui no arame. E ele está eletrizado. Acumularam cargas aqui. E ao tocar esse arame, por exemplo,
numa lâmpada, peguei esse arame eletrizado, coloquei aqui numa lâmpada, né? As cargas elétricas acumuladas aqui vão seguir para a lâmpada e vão acender a lâmpada, né? Porque acumularam cargas elétricas ali e ocorreu uma diferença de potencial aqui e ocorreu a corrente elétrica. A lâmpada, ela precisa, vamos lembrar, estar num circuito fechado. A passagem de corrente elétrica, ela precisa de um circuito fechado. Então, se eu fosse realizar esse experimento, aquele no caso uma bateria, um formato para ocorrer essa circulação, teria que ser um circuito fechado. E dentre esses números aqui, um que está fechado é o 3, que está fechadinho, ó, positivo vai para o negativo. E o 5, negativo, positivo, ó, tá fechadinho aqui, ó. Positivo, negativo, 4 está aberto, 1 está aberto, e o 6 está só no negativo, não ocorre a diferença aqui. E diante disso, questão respondida, vamos para o 4. Aí só o 3 e o 5 são fechados, né? E a lâmpada só vai acender neles. Quando usando lâmpadas, questão 4, usando lâmpadas adequadas para 3 volts e pilhas de 1,5 cada, foram feitas as montagens A e B abaixo. Em qual delas o brilho da lâmpada será maior? Vamos lá. A gente tem bem aqui, letra A, 2 pilhas de 1,5, 1,5 volts, que somados vai dar 3. Aqui tem uma lâmpada e aqui tem uma pilha de 1,5 volts. Essas lâmpadas são adequadas para 3 volts, né? A lâmpada é adequada para 3 volts. Quando eu aumento a diferença de potencial, a voltagem, né? Quando eu aumento a voltagem, aumenta-se a questão da... Como é que se... Deixa eu explicar aqui para você, que vocês entendem melhor. Pronto, aqui já está aqui. Quando eu coloquei 3 volts aqui, ocorreu a maior diferença de potencial. E a intensidade da corrente é maior que se fosse apenas uma pilha. Ou seja, a lâmpada ela vai funcionar bem melhor. Ela vai funcionar da sua forma adequada como ela quer. Ela diz que ela quer 3 volts. A corrente vai ter uma densidade melhor e ela vai brilhar mais, né? E a letra A está mostrando justamente isso. O brilho da lâmpada vai ser maior na letra A, né? A corrente elétrica é mais intensa, o fluxo de carga nos fios é mais intenso. Questão 4 respondido. Questão 5. Usando uma lâmpada adequada para 3 volts e os fios metálicos foram... usando uma lâmpada adequada para 3 volts e fios metálicos foram feitas as montagens C e D abaixo. Explique, em cada caso, por que a lâmpada não acende. Aqui, muito fácil, letra C, aqui a C. Os pontos estão no negativo, não há diferença de potencial, e aqui as cargas, os polos positivos estão juntos. Não tem diferença de potencial. Aqui na letra D o circuito está aberto, né? Você tem que fechar o circuito, né? Não pode ficar um espaço aberto, tem que ter um circuito fechadinho. Questão 6. Observe os esquemas deste capítulo que mostram como são as lâmpadas incandescentes por dentro. A seguir, responda. O que você acha que acontece quando uma lâmpada queima? Vou falar aqui. Tá aqui essa lâmpada, eu fiz aqui uma lâmpada incandescente. E a corrente vai passando aqui, vai se aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo.
vai passando a corrente, os elétrons vão passando aqui, eles vão passando, vai correndo, né, atritos, vão correndo atritos, e vai dando luz aqui, gerando luz, energia luminosa. A questão é que ele aquece tanto, que chega uma hora que queima, né? O filamento, bem aqui, um pedaço do filamento se rompe bem aqui, por exemplo, né? Aqueceu tanto, aí se desgastou, o material foi se desgastando, interrompeu, né? Essa questão da corrente interrompeu a formação da energia luminosa, né? O caso do calor aqueceu tanto, e a lâmpada, ela, como ele diz, ela queimou. E a questão é, tem muito vídeo na internet muito bom explicando isso. Eu sugiro vocês darem uma olhada, mas a explicação básica e simples é essa. Não tem muita dificuldade em entender o funcionamento de uma lâmpada incandescente. Vamos lá para a questão 7. Observe, a montagem é abaixo. São duas lâmpadas ligadas em série. Muitos cordões de lâmpada de Natal são constituídos dessa maneira, com várias lâmpadas em série. O que você acha que acontece com as outras lâmpadas quando uma delas se queima? Pessoal, isso aqui é muito simples. Eu vou colocar bem aqui uma outra lâmpada, bem aqui. Botar uma lâmpadazinha pequena bem aqui. Colocar uma lâmpada verde. Tá falando de Natal, né? Fazer uma lâmpadazinha verde aqui. Também incandescente. Vamos lá. Vocês estão vendo que nessa aula eu já estou acoplando aqui os fios da maneira certinha. Aqui na lateral e embaixo. Nas outras aulas eu estava fazendo mais simplificado, colocando os dois na lateral aqui. Mas o certo de um desenho ficar é colocando aqui na lateral e aqui embaixo, né? Eu estava fazendo apenas isso aqui nas outras explicações. Fazer aqui uma lâmpada, né? E colocava um fio aqui e outro fio aqui. Mas como eram aulas introdutórias, eu deixava passar isso aqui. Mas eu de antemão já digo para vocês que o certo é colocar do jeito que eu estou fazendo aqui, como está no livro. Vamos imaginar o seguinte. A corrente, ela passa por essa lâmpada. Vem aqui, deixa eu preencher aqui. Essa lâmpada agora não está queimada. Ela está certinha. Vem por aqui, acende essa lâmpada, volta. Acende essa lâmpada e segue o fluxo, né? Segue essa trajetória. Eu não quero que vocês atentem muito agora para a questão do positivo e negativo aqui. Eu quero que vocês saibam que há um fluxo de corrente aqui. Não atentem tanto aqui para saber qual é o positivo e qual é o negativo aqui. Mas saibam que há uma corrente elétrica aqui. Mas vamos lá. Essa questão de corrente convencional real deixa mais para o ensino médio. Ensino fundamental, eu quero que vocês entendam pelo menos o funcionamento da corrente elétrica e entendam que há uma diferença de potencial. E ele pergunta o seguinte, deixa eu reler bem aqui a questão. Muitos cordões de lâmpada de Natal são constituídos dessa maneira, com várias lâmpadas em série. O que você acha que acontece com as outras lâmpadas quando uma delas queima? Vamos imaginar que essa daqui queimou, né? E aqui queimou. Quando queimou essa daqui, a corrente elétrica para bem aqui. Ela não consegue chegar aqui, não consegue. Ou seja, vamos fazer aqui. Chegou a corrente aqui. Veio e parou aqui. Porque o fio está cortado. Então, essa lâmpada aqui ela não acende, segunda lâmpada, né? Não haverá mais passagem de corrente elétrica. Então, as outras lâmpadas se apagam. Se tiver 10 lâmpadas depois daí, as outras 10 não acendem, né? Porque apagou.
O circuito ficou aberto. Questão 7 respondida. Agora vamos para as últimas. São 14 questões. 8. Se a represa secar, o que acontece com a produção de energia numa hidrelétrica? Justifique e compare essa situação com a de bicicleta com dínamo. Vou botar bem aqui a imagem da represa hidrelétrica. Represa hidrelétrica. Peguei bem aqui, ó, essa represa aqui. Olha, depois eu vou usar isso aqui. Tá vendo aqui uma represa hidrelétrica? A água tem uma queda d'água, que há uma diferença de energia potencial, né? Que se transforma em energia cinética. Essa energia cinética faz gerar uma turbina. Aqui, vamos imaginar que aqui em cima a água secou. A água está num nível muito baixo e a altura dela é muito pequena e não acontece essa queda d'água. Como o reservatório está tão pequeno, vamos imaginar que ele está nesse nível bem aqui, né? O duto que leva e faz rodar a turbina, girar a turbina, não acontece, porque a velocidade é tão pequena, às vezes nem tem velocidade. Ou seja, a água ela precisa ter uma queda, nessa queda, a energia cinética faz girar uma turbina, essa energia cinética se transforma pelo gerador em energia elétrica, né? Então, pessoal, se a represa secar, diminui ou cessa a produção de energia. E o dínamo é quando você gira, né? Por exemplo, a bicicleta, você gira a roda e quando gira, faz um ímãzinho girar e induz uma formação de corrente elétrica, né? Se parar de girar, se o dínamo parar de girar, a roda parar de girar e girar o dínamo, aí também vai cessar. O conceito é o mesmo, né? Questão 8 respondida. Questão 9. Por que as lâmpadas fluorescentes compactas são mais vantajosas que as lâmpadas incandescentes? Porque a lâmpada fluorescente ela consegue produzir a mesma iluminação ou até maior, gastando menos, né? Ela tem uma potência menor. Quando tem a potência menor, ela requer menos gasto de energia, né? A conta de energia vem menor. Ou seja, diminui a potência, mas ela é mais, como é que se diz? Ela tem a produtividade melhor. Ela com menos potência consegue produzir mais energia luminosa. Questão 10. No secador de cabelos, a energia elétrica é usada para realizar quais tarefas? Questão 10. No secador de cabelos, a energia elétrica é usada para realizar quais tarefas? Meu Deus. Secador de cabelo. A energia elétrica ela produz, né? O calor. O secador elétrico ele é quente, né? É um vento quente, produz o ventiladorzinho lá dentro dele. E o calor que vem dentro dele aquece, né? Vamos lá dizer o seguinte: o secador de cabelo tem um ventiladorzinho dentro dele e uma resistência que aquece, né? O vento sai quente. Você escolhe lá, tem secador que o vento não sai quente, outros sai quente, outros tem os dois, você escolhe se quiser sair quente ou não. E é isso, a energia serve para isso. Questão 10, estranha. É isso mesmo, é isso que o secador faz. A energia elétrica utiliza para formar aquele ventiladorzinho, uma turbinazinha, e faz rodar esse ventilador que forma um fluxo de ar, né? Um fluxo de ar melhor, não, de vento, né? Uma ventilação de ar. Essa ventilação de ar, ele pode aquecer ou não, ele utiliza alguns resistores para aquecer esse fluxo de ar. Melhor dizendo, lá, utiliza energia elétrica para fluxo de ar no ventilador e ele pode aquecer esse fluxo de ar, né? Falei vento naquela hora. Questão 11. Pesquisa o significado da palavra blackout. Escreva em seu caderno.
A seguir respondo que prejuízo um blackout algum dia pode trazer para uma cidade. Blackout é falta de energia, né? E quando falta energia, você interrompe vários serviços. Você interrompe serviço bancário, interrompe as escolas, interrompe os supermercados, né? A refrigeração dos alimentos, por exemplo, você tem que deixar as carnes congeladas, o peixe, né, congelado, os laticínios, né, deixar em refrigeração. A partir do momento que a cidade sofre um blackout, passa 2, 3 dias sem energia e os alimentos apodrecem. Digamos, os hospitais precisam ter uma temperatura boa para conservar os materiais, para conservar os exames, materiais de exames, para a saúde dos pacientes, né? Não pode um paciente, por exemplo, aqui, um paciente ficar num calor de 40 graus em Teresina, num quarto, sem ar-condicionado, sem ventilador, né? Por exemplo, numa cirurgia, o médico e o paciente estiverem num quarto, né? E tiver muito quente, o paciente pode ter prejuízo, pode chegar a morrer. Então, um blackout, ele paralisa as atividades da indústria, né? Das residências, a gente. Não estaríamos estudando agora. E por aí vai, você escreve aí de acordo com o que você entende de prejuízo, né? Essa é a resposta, é a questão mais pessoal, né? Cada aluno, ele indica bem aí o que pode dar de prejuízo. Mas vamos seguir no bar, né? Vamos para mais uma questão. A questão 11 está respondida. Questão 12. Que motivos levam os eletricistas a colocar disjuntores nas instalações elétricas? Pessoal, eu não vou nem perder muito tempo aqui, porque na aula passada falei demais de disjuntor. Se você não assistiu a aula passada, assista de novo, procure o vídeo de disjuntores. Quando acontece um curto-circuito ou outra ocasião em que a corrente elétrica está muito alta, para evitar que ocorra incêndio, uma explosão ou prejuízos que queimem, danifiquem os equipamentos, o eletricista coloca um disjuntor. Esse disjuntor percebe que a corrente está muito alta, o interruptor sozinho abaixa e cessa a questão da corrente elétrica. É uma questão de segurança, reduzir os riscos, né? Questão 13, a penúltima. Um pássaro pousou sobre um fio desencapado na rede de alta tensão, mas não morreu eletrocutado, nem sequer levou choque. Explique por que não se feriu. Vamos lá, pessoal. Mostrei para vocês aqui, cadê? Os fios elétricos, né? Eles possuem fases, positivo, negativo, neutro, né? Falando simplificadamente para vocês, eu não quero me aprofundar nesses conceitos que eu estou dando uma aula para o ensino fundamental, mas vamos entender que existem essas fases. O pássaro, ele botou lá só 2 patinhas no fio, num fio só. Se ele está no mesmo fio, suas 2 patinhas lá no mesmo fio, ocorreu diferença de potencial? Não, né? Suas patinhas próximas, né? Juntas, bem juntinhas assim, ó. Ao mesmo tempo, no fio. Ocorreu diferença de potencial? Não. É a mesma. Ó, se ele botou nessa bem daqui. Não, é a mesma fase. Agora, se ele pega sua patinha e coloca em outra, tá bem aqui no livro, tem um pássarozinho aqui num poste, ele botou no mesmo fio. Se ele tivesse colocado num outro fio simultaneamente, ó, se ele simultaneamente tivesse no outro fio, ia gerar uma diferença de potencial e ia ocorrer a corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica o seu organismo, no seu corpo, né? Tá aqui, ó, a vizinha, ó, tá só no fio. Se ela tivesse colocado uma patinha bem aqui também, colocou as patas aqui, o seu corpo vai conduzir corrente elétrica, né? Questão 13, liquidada aí. Questão 14. Um determinado equipamento elétrico doméstico está em uso sem que o fio terra
tenha sido corretamente instalado. Que risco isso oferece, né? Bom, deixa eu explicar aqui para vocês. Pronto, na aula passada eu expliquei melhor a questão do fio terra. Então, para ter uma explicação completa, reveja a aula passada. Mas acontece o seguinte, vamos ver bem aqui uma geladeira. Eu dei o exemplo da geladeira, né? Vamos fazer aqui uma geladeira verde. Tá aqui a geladeira. Tá aqui a portazinha, que é o freezer. E aqui a geladeira. A minha geladeira é assim, né? E ela tá ligada aqui na tomada. Fazendo aqui na tomadinha. Aqui a tomada. Liguei a geladeira, tá funcionando. Ocorre a corrente elétrica, aqui o fluxo contínuo. Tomadazinha de 3 pinos, a geladeira funcionando. Pode ser que ocorra alguma descarga elétrica, algumas cargas, questão estática, né? Questão estática, algumas cargas se acumulem aqui. Tem algumas cargas aqui acumuladas e quando você toca na geladeira, ela, seu corpo conduz. Quando o corpo humano é relativamente, ele conduz essas cargas. Pode ser que realmente que uma instalação esteja com defeito aqui e um fio esteja conectado com a porta e com a instalação elétrica, né? Formando aqui um circuito, ó, vários fios aqui, ó, desencapados, formando um circuito, e a carcaça da geladeira faça parte do circuito que ocorra a questão da transmissão dessa corrente elétrica. E quando você for pegar na geladeira é choques fortíssimos, choques pesadíssimos que, dependendo da ocasião, pode matar uma pessoa. Então, o que é que você faz? Tanto para o caso de terem cargas soltas, né? Aquela questão da estática, ter cargas soltas lá na geladeira, na sua carcaça, como na questão de ter a carcaça da geladeira estar funcionando como parte do circuito. Você pega um fio e aterra, né? Coloca no chão. E essas cargas vão para o chão, vão até onde elas puderem ir, depois elas são dissipadas no chão. E acontece que não há o acúmulo de cargas. Você, depois que verificar, sempre que você chamar um técnico, peça para ele verificar se não tem o fio solto, né, eletrizando a geladeira. Isso pode lhe dar choque. Peça sempre para o técnico deixar, por exemplo, essa instalação do fio terra. É uma questão de segurança, do choque, né? Quando clica ali quando ele encosta ali na carcaça do aparelho, quando tem alguma coisa solta ou formação estática das cargas. E essa aqui é a última questão, né? Questão 14, depois é explore diferentes linguagens. Eu pedi para vocês fazerem até essas questões aqui. Vou continuar comentando vocês questões no WhatsApp, né? Vou respondendo outros assuntos, passando outros materiais, mais videoaulas. E por hoje a aula é só. Uma aula complexa, uma aula complicada, bem específica. 8º ano, né, do ensino fundamental. Peguei bem pesado aqui com vocês, mas com essa explicação fica muito fácil de vocês entenderem. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar essas aulas. Contem comigo. Estamos aqui nas dificuldades, né? Já teremos aula presencial, um ensino híbrido presencial e online, pelas plataformas, né? Pelos aplicativos de mensagens, redes sociais. E até a próxima.